Olá pessoal, eu venho fazendo um vídeo para vocês também rápido de um caminho de mesa que eu busquei na internet. Eu só tenho essa imagem dele aqui, tá? E tem o gráfico, só que o gráfico eu modifiquei o número de pontos para o leque, porque para o meu tipo de ponto e o fio que eu vou usar, esse leque de 3 pontos de um lado e 3 do outro e 2 correntes de separação, vai me deixando com embabado as voltas. Então eu tirei aqui um ponto de cada leque, de cada lado, né, do leque. Então vocês estão vendo que tem leque do lado direito, lado esquerdo, e mantive as correntes, tá bom? Aqui eu mantive porque eu vou fazer com vocês uma amostra, tá? Então são 30 pontos e mais 4 pontos para a gente poder trabalhar com o ponto alto e a corrente para começar a trabalhar com esses leques, tá bom? Então eu fiz uma amostra, eu vou mostrar para vocês como que você deve fazer para fazer um caminho de mesa com a largura que você deseja e a altura que você deseja também, tá? Eu mantive aqui de onde eu peguei aqui é o endereço, né? Eu mantive de onde eu peguei, que estava na página Pinterest, e eu vou mostrar para vocês a modificação e como deve iniciar um trabalho como esse, tá? Então, até já. Essa é a amostra que eu fiz tirando um ponto de cada lado. Então é assim, ó. Se você se interessa por essa amostra e quiser fazer um caminho de mesa, a amostra começa com 30 pontos e mais 4 correntes, 30 mais 4. Então, se você quiser fazer o seu caminho de mesa, você vai contando em 30 em 30 correntes até que você tenha a medida da largura, tá? Até que você tenha a medida da largura e o comprimento é você que vai decidir. Lembrando que quando você termina a sua amostra, ela tem que terminar também com essas correntes aqui, tá? Ó, porque nós iniciamos com 30 correntes e quando termina o final da sua amostra, ou então do que você vai fazer como caminho de mesa, dependendo de que projeto você vai fazer a partir dessa amostra, você vai terminar também com correntes, tá? E então é isso que a gente vai fazer, ó. Eu tô trabalhando aqui com uma agulha 2,5, tá? Esse número 4 e número 6 é o número da agulha lá na China, mas esse aqui é uma 2,5, tá certo? E o fio que eu vou usar é esse fio aqui, gente, ó. Para fazer um trabalho, um caminho de mesa, o legal é fazer com fio de algodão ou barbante. E a espessura do barbante é a mais fina possível. Eu não tenho barbante, mas e tenho fio de algodão, mas eu estou usando para outro projeto. Então esse fio aqui, ó, ele pode ser usado como um fio para caminho, para fazer um caminho de mesa. Esse fio aqui é 100% algodão. E ele vem num cone de 100 gramas, só que vem bastante, tá? Eu não tenho o rótulo dele porque esse fio aqui é um fio de 100% algodão pra gente usar na cozinha, para fazer, quando a gente faz carne recheada e quer costurar toda a carne ou fechar essa carne, a gente usa esse cordão de cozimento, né? É para usar para ir para a panela de pressão ou então para o forno. Então é um fio, ó, 100% algodão que dá para fazer seus trabalhos também. Muitos trabalhos que eu já fiz, eu usei esse fio. Tem um mais rústico e esse daqui, então eu preferi esse aqui, tá? Então, se caso na tua cidade você não encontrar
o fio de algodão, esse aqui serve, tá? A peça que eu fiz, outra peça, fiz uma toalhinha, fiz um conjunto de toalhinha, pequeno, médio e grande, pra mim. E lavei pra saber como que ia ficar. Se quando a gente coloca a carne assada na panela de pressão, isso, o fio ele é molhado, né? E sai intacto, então saiu também, tá? Então o pessoal aí que é cheio de mimimi pode falar, credo, vai usar esse fio. Gente, isso aqui é uma invenção da indústria, isso aqui podia ser perfeitamente feito com um cone maior, de 800 gramas, 1 quilo, para fazer projetos de crochê, de tricô, de macramê. Então, menos mimimi. E se você quiser fazer, ótimo, tá? Então vamos lá. Quantas correntes eu tenho que fazer de início? 30 correntes. Para você fazer o seu caminho de mesa, quantas correntes você vai precisar? 30, mais 30, mais 30, até que você tenha a largura, tá? Porque nós vamos trabalhar no sentido dele vertical, assim, ó, tá? Então a largura dele vai ficar menor que o comprimento, claro, tá? Para ser uma peça vertical, para ser uma peça retangular, tá? Então eu vou fazer aqui minhas 30 correntes de amostra mais 4 e já volto para fazer esse desenho. Então, o nome desse desenho aqui esse é um ponto fantasia. O que é um ponto fantasia que eu já expliquei em outros vídeos que eu fiz? Ponto fantasia é quando você pega os pontos, algum ponto básico no crochê, mistura com outro e constitui desenhos. Então, aqui está constituído desenhos. E esse desenho é chamado de leque. E o leque pode ser feito com 3 pontos altos de cada lado ou 2, tá? Ou então tem gente que chama esse ponto aqui de ponto V duplo, V, que ele se parece com uma letra V, mas é um V duplo. Um aqui, tá vendo? E o outro mais acima dele, tá bom? É para vocês entenderem. Então, ponto fantasia nada mais, nada menos é aqui. Trabalhar com algum ponto básico do crochê e outro ponto básico no crochê e outro também pode ser 2, 3, 5, formando um desenho. Ou então trabalhar com um ponto só, formando também um desenho, porque eu poderia ter tirado essa correntinha aqui e ter completado com 5 pontos altos aqui. Isso já é um motivo. E aí eu combino com 2 correntes aqui para chegar até aqui, porque houve um desenho, foi feito um desenho, tá? Então, é isso. Então, eu venho já com os 30 pontos prontinhos. Então, aqui eu tenho 30 pontos de correntes. Duas coisas que eu quero falar. Se você já quiser fazer o seu projeto, a partir, já começando a fazer o ponto fantasia, a partir das correntinhas, você tem que levantar mais quatro correntes. É legal que você tenha em mãos marcadores, para você saber qual é a última correntinha das 30 que você fez, tá? Aqui, ó, tá? Sempre mantenha um marcador, se você quiser, para poder começar a trabalhar, depois não tem necessidade dele estar aqui. Agora também você pode começar essa primeira parte do seu projeto fazendo pontos baixos. Pode fazer perfeitamente pontos baixos, tá? Para já ficar arrematado essa parte aqui. Então, como é que você vai fazer? Para fazer ponto baixo, você vai fazer uma correntinha a mais, tá? E passa essa correntinha a mais que você fez, vem na corrente número 30 e faz seu primeiro ponto baixo. E vai trabalhando, ó, cuidado com os buraquinhos, você que é iniciante, tá? Para não fazer outro ponto aqui, porque senão ele vai aumentar, vai crescer, ficar uma barriguinha, tá? Aí sempre olhando aqui, ó, na laçada de cima da correntinha, que a correntinha tem uma laçada em cima, uma embaixo e um no meio. E a do meio você vê pela parte de trás, que é essas bolinhas que você vê aqui, tá? Ó.
tá bom? Então, o que que você vai fazer? Então, se quiser fazer com pontos baixos, é como eu fiz. Então, eu quero fazer com pontos baixos essa amostra, porque eu já tenho uma aqui sem ter pontos, sem os pontos baixos. Então, eu vou, ó, trabalhando os pontos baixos aqui, ó, em toda a minha volta, em toda a minha, esse meu cordão de correntes, eu tenho que ter 30 pontos, tá? Tá um pouco embaçado aqui que eu tô vendo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui o meu zoom, tá? Então, eu já volto. Muito bem, aqui estou com os pontos baixos, tá? Agora, a gente vai subir aqui, ó, 3 correntes, que equivale ao ponto alto, e mais uma corrente. 4, tá? Eu viro o trabalho e vou contar, faço minha laçada, e vou contar a partir desse primeiro aqui, ó, desse último ponto, cuidado, tá, ó. No mesmo lugar que eu fiz as correntinhas, é o ponto que eu vou contar. Vou contar um ponto, 2, 3, 4, e no quinto ponto eu insiro a agulha e já começo a trabalhar o meu V duplo, ou então o meu leque, tá? Então, eu aqui vou trabalhar com ponto alto alongado. Ponto alto alongado é quando eu faço aqui, ó, eu faço isso, ó. Faço a minha laçada, insiro a minha agulha no caso aqui eu contei 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, e aqui eu vou fazer, ó, uma correntinha. E faço outra laçada para fazer o ponto alto normal. Por isso que ele é chamado de ponto alto alongado ou estendido, tá? Então, eu vou trabalhar só com esse ponto. Aí, eu faço mais um aqui, ó, nessa mesma base do ponto baixo. Faço 2 correntes frouxas. Faço a minha laçada novamente, entro no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Você pode usar ponto alto normal, ponto alto alongado, esse que eu tô fazendo, ponto alto duplo, você que vai saber. Quanto ao fio, eu acho legal fazer um caminho de mesa com fio adaptado para agulha 3, 2,5, até 3,5 fica legal, senão fica muito rusticão em cima da mesa, parece um tapetão em cima da mesa, né? Mas cada um vai fazer com seu gosto, do jeito e com o fio que queira, com a grossura do fio que queira, mas como sugestão, um fio entre que eu possa trabalhar com agulha entre 2,5 e 3,5 no máximo, tá? Cada um vai fazer do jeito que quer. Ó, então eu fiz aqui um motivo. Agora eu faço 2 correntes e vou agora fazer minha laçada e eu vou pular, ó. 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, e no 7º ponto eu vou inserir a minha agulha na base do ponto baixo, ó, a base dele, e aqui em cima tem que aparecer essas 2 laçadas, aparecendo a correntinha, tá? E vou fazer o mesmíssimo ponto que eu fiz lá anterior, ó. 2 pontos altos alongados ou estendidos. Vamos desmanchar porque saiu, apesar de ser amostra, eu não vou deixar errado. Ó, 2 pontos altos, 2 correntes frouxas e no mesmo lugar 2 pontos altos, pra gente fechar esse motivo. Ó. 2 correntes e novamente faço a laçada e conto 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No 7º ponto, insiro a agulha e faço aqui o meu V duplo, o meu leque de 2, 2 e 2, ou seja, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, ó. Vou fazer um pouquinho mais devagar esse último ponto, aqui, ó, desse lado, ó. Fiz a minha laçada para fazer o ponto alto alongado.
insiro a agulha, puxo a laçada. Só que eu não vou fazer o ponto alto normal, eu faço uma correntinha aqui, ó. Puxo outra laçada para fazer a correntinha. Faço minha laçada, aí sim eu faço o ponto alto. Eu tenho o ponto alto alongado, ó. Depois a gente puxa arrumando um pouquinho, tá? Quando a gente estiver trabalhando com o crochê, quem nunca fez, a gente vai ter que trabalhar às vezes com ele em pezinho mesmo, tá? Assim, pra gente poder fazer um ponto bonito. E novamente, uma, duas correntes, laçada, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no 7º ponto eu faço isso. Você vai fazer ao longo do seu cordão de corrente ou o seu cordão de ponto baixo, tá bom? Aqui, ó. Não saiu o meio, o ponto alto alongado, vamos repetir aqui. Vamos ver, soltar mais fio. A gente ajusta também, tá? Aqui eu fiz 4 correntes, porque são 3 correntes para subir o ponto alto normal e mais uma para chegar até o ponto, o 5º ponto, para fazer o primeiro motivo. E aqui, no final, a mesma coisa, ó. Eu faço uma corrente, faço a minha laçada e conto 1, 2, 3, e no 4º ponto, ó, aqui, olha só como tá escondidinho a outra laçada do ponto baixo. Eu levanto, insiro a ponta da minha agulha e tem que aparecer os dois aqui, ó. E faço aqui um ponto alto, que eu já tô trabalhando com ponto alto, é o ponto alto. Aqui eu não faço alongado, não, aqui eu faço ele normal. Pronto. Ainda a gente não vai dar uma puxadinha para arrumar isso aqui, que nós estamos na primeira volta. Deixa do jeito que tá assim, toda descoordenadinha, assim, toda tortinha. E aqui eu continuo subindo uma corrente, 2, 3 e 4. Eu viro o meu trabalho, passo para outra mão e faço agora dentro de cada V duplo, ou dentro desse espaço aqui de corrente, o mesmo desenho que eu fiz na volta anterior. 2 pontos altos. Duas correntes frouxas e mais 2 pontos altos, ó. Quando eu faço esse primeiro ponto alto aqui, eu sempre dou uma seguradinha na agulha, uma segurada na linha, para que não cresça tanto o ponto. Tanto faz se eu estou fazendo ponto alto duplo ou ponto alto normal, para que fique do mesmo tamanho. Porque se eu solto muito a linha, isso aqui é um ângulo, né? Eu acabo levantando esses pontos bem mais do que se deve, tá? Então, é isso. Terminei esse motivo, vou pro próximo, ó. Faço 2 correntes. Por que 2 correntes? Porque para chegar até o próximo, eu só preciso de 2 correntes. Talvez você que trabalhe muito, muito apertado, talvez você necessite fazer 3 correntes, você vai perceber desde a primeira volta, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa segunda volta igualzinho. E o nosso trabalho, ele vai ser assim até o final. Eu não sei se você vai fazer com 60 centímetros de altura. Eu não sei se você vai fazer com 80. Não importa. Você vai trabalhando assim até que você tenha a altura do seu caminho de mesa desejado por você. Pode ultrapassar, se é uma mesa quadrada, ele pode ultrapassar a mesa quadrada ou a mesa retangular, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou terminar esses dois e retomo aqui, e depois a gente dá continuidade fora da tela, tá? Então, até já.
Cheguei aqui no meu último motivo, faço uma corrente, uma laçada, passo essa corrente aqui, que é a quarta, vou na terceira, insiro a minha ponta do gancho nela e faço aqui o meu ponto alto normal, tá? Assim, ó. Agora, já tô com 2 voltas feitas, agora eu vou dar uma ajeitadinha no barbante, porque o barbante, ele de vez em quando precisa dar uma acordada nele, né? Ele tá meio preguiçoso. Então, ó, essa é a amostra. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer o tamanho que você quiser. E o início é do jeito que você quiser também, tá? Então, aqui eu vou fazer algumas voltas mais para terminar e mostrar o mini caminho de mesa que vai ficar, tá? Então, eu volto com algumas voltas feitas para você ter uma noção de como vai ficar o seu caminho de mesa de acordo com a medida que você queira. E aqui a gente vai repetir a mesma coisa, a gente vai subir 1, 2, 3 correntes que equivale ao ponto alto normal, mais uma corrente. Por que essa uma corrente? Para poder chegar até dentro do motivo. Faço a minha laçada, venho aqui dentro do motivo e trabalho uma corrente, tá? Laçada, aí eu faço ponto alto normal. Eu tenho o que aqui? Um ponto alto alongado ou estendido. E ele também é conhecido como ponto alto português, tá? Então, vamos de novo. Uma corrente eu faço aqui, tá? Então, ó, laçada. Essa laçada é para eu fazer a corrente. Pronto, fiz a corrente, eu pego outra laçada para fazer o ponto alto, porque o ponto alto ele sai a partir da corrente. Pronto, 2 correntes frouxas, de novo, laçada para fazer a corrente. E laçada para fazer o ponto alto normal. Tá? É tão automático que quando você pegar o jeito, você não vai querer fazer outro ponto que não seja essa variação de ponto alto. Eu trabalho quase todos os meus projetos com ponto alto alongado. Ele, claro, ele é alongado por quê? Ele é alongado porque ele tem uma correntinha na raiz dele, tá? Muito bem, gente, então eu paro por aqui e vou seguir algumas voltas mais com o objetivo de fazer o que eu comentei com vocês, que é dar uma amostra do que será o seu caminho de mesa, tá? Então, vocês já sabem como fazer. Voltem o vídeo e é isso. Daqui um pouquinho estarei de volta. Bom, eu já tô de volta aqui e mostrando pra vocês essas voltas que eu já fiz. Então, ela tá, olha, uma volta retangular, tá? Eu paro por aqui, porque eu não vou precisar dessa amostra mais do que essas voltas. Mas você que tá fazendo aí, com a sua largura e a sua altura, você vai saber a altura que você queira dar. Só que tem algumas observaçõezinhas bem básicas para você deixar seu trabalho legal, tá? Ó, eu iniciei, então, as correntinhas, e com as correntinhas eu fiz pontos baixos. Subi as 4 correntes e comecei a trabalhar com pontos altos. Aqui, o motivo com pontos altos saíram do lado do avesso, do ponto, tá? Então, esse é o direito, ó, essa parte aqui de baixo é o direito da peça. Ela tá, os pontos baixos estão do lado direito, né? Então, eu terminei os pontos baixos, fiz as 4 correntes e comecei a trabalhar na base dos pontos correspondentes, de acordo com a minha instrução anterior, tá? Então, a primeira volta, apesar de que nós temos aqui embaixo o ponto baixo do lado direito, a segunda volta
que são os motivos, saíram do lado do avesso. Então, para você terminar a sua última volta, você deixa também do lado do avesso, tá? Então, se você quiser terminar dessa maneira. Aqui, ó, eu como essa base de corrente aqui não foi trabalhada o ponto baixo, então os pontos aqui saíram do lado direito, e a última volta que você fizer, também tem que sair o ponto do lado direito, tá certo? Então, essa é uma observação para o seu trabalho ficar legal. Muito bem, eu não terminei aqui, ó, com pontos baixos, então, eu vou ter que fazer também pontos baixos do mesmo jeito, tá? Então, para isso, eu vou aqui, ó, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou trabalhar. Terminei aqui meu último motivo, faço uma corrente, aqui já até fica abertinho, ó, tá? E faço aqui o meu ponto. Opa, a laçadinha que ficou muito aberta, eu ajusto e seguro. Pronto, tá terminado, tá? Do lado do avesso, tô do lado do avesso do ponto, tá bom? Então, agora eu não posso chegar aqui e fazer pontos baixos nesse ponto. Nós temos que fazer, então, as correntinhas para trabalhar com ponto baixo, tá bom? Já volto. Então, vamos fazer as correntinhas correspondentes para poder fazer o nosso trabalho, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos colocar aqui o nosso ponto baixo aqui no meio do ponto. São 4, 5, 6, tá? Vamos lá. E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui no próximo espaço, eu faço o meu ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui eu faço o meu ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ponto baixo. 1, 2, 3, e aqui eu faço 3, 4 e pulo uma corrente e faço meu ponto normal. Agora eu vou ter que cortar o fio, porque eu não posso fazer pontos baixos aqui, senão vai sair do lado do avesso. Então, o que eu faço é cortar meu fio, ó, e vou arrematar depois. Aqui eu tô deixando um pedacinho, porque é uma amostra, mas você tá fazendo o seu projeto, deixa maior o seu fio, que é pra ponta da agulha, ó. Por que que eu falo para não deixar toquinho? Porque se você deixa toquinho de fio, ó, você vai pegar a ponta da agulha e depois para você virar para passar para os outros pontos, ela acaba saindo aqui. Então tem que deixar um pouco maior a sua ponta de fio, tá? Então vamos contar aqui, ó. Nós temos as 3 correntes que nós fizemos para subir o ponto alto, 1, 2, 3, tá? E uma, 2, 3, aqui, ó, do mesmo jeito que nós fizemos aqui, nós não trabalhamos no 5º ponto, mas aqui no caso a gente vai diminuir um pouco, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó, 1, 2, 3 correntes, que equivale ao ponto alto, pegamos na próxima e vamos trabalhar com ponto baixo. Como vamos trabalhar com ponto baixo em todas as correntes, a gente já vai arrematando esse ponto, tá? Ó, fiz uma corrente aqui, e agora, se eu quiser, eu posso deixar com 2 correntes, ou então eu faço um ponto baixo. Aperto bem e vou trabalhando nas correntinhas, lá na laçada de baixo das correntinhas, com um ponto baixo em cada uma das correntinhas, ó. Ponto baixo, tá?
esse ponto baixo que já tá feito, vamos ver se a gente pode passar e não ficar tão marcado. Podemos passar e já vamos na próxima corrente, porque nós já temos um ponto baixo feito, ó, tá? Assim. Se você quiser fazer isso no início, se você não quiser fazer no início, esse acabamento com ponto baixo, não tem necessidade, ó. Como eu já peguei um certo número de ponto de linha para fazer o arremate, eu já corto aqui, ó. Cuidado para não cortar o fio que você tá trabalhando, hein? Já corto ele aqui e ele já tá mais que arrematado a pontinha, tá? Aqui, ó. E continuo trabalhando, ó, na parte de baixo da corrente, na parte de baixo dela, na laçadinha de baixo. Um ponto baixo, o ponto baixo que eu fiz aqui dentro, não, gente, eu não passei não, continuei trabalhando nele, passar e pro outro, tá? Continuei trabalhando ponto baixo dentro dele, desculpem, tá? Ó, e vamos trabalhando ponto baixo na laçada de baixo do nosso cordãozinho de corrente aí, ó, dessa forma, até que terminemos toda essa parte aqui. Tá, então, voltando, eu trabalhei, eu não passei o ponto baixo que eu fiz dentro do motivo, não. Continuei trabalhando. Agora, eu vou terminar tudo isso aqui e já volto, tá? Pra gente dar a finalização. Aí, estou com os arremates do que pode ser um caminho de mesa. Aí, a gente ajeita com as mãos o barbante, tá? E vamos fazer a franja. A franja você vai fazer do tamanho que você queira também. Pode deixar com ou sem franja, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei o barbante e dobrei em dois de acordo com a largura que eu queira e também a quantidade de cordão que vai ficar para a franja, tá? Então, ó, tem que ser iguais o número de cordão que você quer que fique, né? Se é com três pedaços, 4, tá? Aí você dobra no meio, assim, ó. De momento você não vai cortar nada pra ajustar os tamanhos. Então, vamos lá pro lado direito da peça, ó, o lado do avesso, com do lado do avesso. Você vai pegar a sua agulha, tá? Ó, vai dobrar o fio assim, que ele fique o mais certo possível aqui embaixo, mesmo que tenha um fio a mais ou a menos com o corte que a gente fez. E vamos colocar aqui, ó, no cantinho, aqui, ó, no cantinho. Então, se você não quiser ele tão no canto, pode usar os buraquinhos do ponto que você fez, não tem nenhum problema se usar. Você vai colocar aqui, ó, o seu caminho de mesa do lado direito e você, na verdade, vai fazer aqui, ó, um ponto baixo nele, uma correntinha, tá, ó. Vou passar aqui. Essa ponta aqui, ó, esse desenho aqui tem que ficar pra cima, ó, tá? Então, você já tem um feito aqui. Eu acho até mais legal fazer nos buraquinhos do motivo. E eu aqui fiquei curta de barbante. Então, vou colocar aqui mais um pedacinho aqui, tá, ó. Então, eu tenho 3 barbantes aqui, tá? 3 pedaços de barbante. E eu vou segurar assim, a peça do meu lado direito. Insiro a minha agulha aqui, ó, no motivo, com ele aqui, já passo aqui pra segurar, tá? Venho aqui, ó. Tá vendo? Ó. E passo aqui por baixo todos os fios. Bagunçou aqui, não faz mal, gente. Puxa aqui pra cima. Então, ó, essa parte aqui dele, ó, tá? Tem que ficar aqui pra cima. Vou fazer mais um pra vocês verem, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó.
Vamos cortar um pedaço, vamos cortar esse, ó, esse, vamos deixar assim, esse, mesmo que não fique igual ao outro, tá? Ó, dobrei, venho, dobrei, tá? E corto. Vamos lá, cortei, tá? Agora venho aqui em cima, corto aqui, e venho aqui e corto aqui. Cortei, tá? Dobrei de novo aqui ao meio, ó, pronto. Então, eu tenho 3 fios dobrados no meio, ficou 3 de um lado, 3 do outro, tenho 6. Venho aqui e, ó, tá aqui, ó, meu fio, tá? Segura com o dedo polegar e o indicador, ó, ou então você põe ele aqui no meio do seu dedo, se quiser, mas é melhor assim, tá? E segura com força, puxa os 3, não deu pra puxar os 3? Volta lá novamente, leva os 3 fios, já segura ele aqui, ó, no seu tapete, ou no seu caminho de mesa, ou na sua manta, na sua colcha, ó. Puxa aqui, tá? Ó, e você vai fazer uma correntinha, na verdade, ó, tá vendo? Fez uma correntinha. Puxou. Essa parte mais gordinha tem que ficar aqui. Bom, vamos imaginar agora que você tenha feito todos, tá? Todos. Você vai pentear assim, ó, a sua... Você vai pentear o seu... Sua franja, você vai pegar aqui, sei lá, uma régua, e você vai marcar aonde você vai cortar, mais ou menos aqui, ó. 5 não, cortar 4 centímetros aqui, ó. Tá uma marcadinha nele aqui. 4 centímetros. Vem no outro, 4 centímetros. 4 centímetros a partir de aqui, ó. Vamos ver. 4 centímetros a partir daqui de cima do ponto baixo. Você pode colocar na altura que você quiser, tá? 4 centímetros. Só para você marcar. Isso aqui, se você quiser ter algo mais bem feitinho, tá? Ou então, você vai pegar, vai dobrar ele assim, ó, tá? Vai dobrar ele assim com todas as franjas dessa forma aqui. Vai pegar aqui, ó, tá? E vai pegar a tesoura. Tem que deixar agora aqui bem arrumadinho. Por isso que é importante também colocar o pontinho, ó. Bem arrumadinho. Coloca alguma coisa que você queira que tenha peso, tá? Ó, aqui, ó, tá bem arrumadinho os acabamentos. Então, você vai fazer isso aqui também, ó. E você vai cortar, tá? Corta aqui. Pega uma tesoura bem afiada, que tenha bastante fio, tá? Não uma tesoura cega, para não ficar uma ponta em cima da outra. Primeiro começa cortando um, depois você corta o outro. Olha lá, ó, ficaram os 3 iguais, tá vendo? E aí você pode aqui fazer uma trança, você pode deixar assim. Então, é isso. Eu dou aqui por terminado essa amostra com sugestão para você fazer um caminho de mesa, para você fazer uma manta de pé de cama. Se a linha for bastante fininha, você pode fazer uma cortina, depois você vai colocar aqui o que você vai usar para cortina. Você pode fazer um monte de coisas, tá? Se comprar uma linha 100% de algodão, você pode trabalhar com cachecol. Pode trabalhar com cachecol com fio acrílico. Gente, a partir dessas amostras aqui, você pode fazer um monte de coisas, tá? Se você for trabalhar com cachecol, não precisa fazer essa beirada aqui não, tá certo? Em pontos baixos.
é isso. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.